Olá, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês, né? Mesmo que dessa forma remota, mas nós já estamos, né, nos preparando para voltar de forma presencial. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos tentar seguir, né, todos os protocolos de segurança. A gente sabe que a vontade é grande de abraçar, de beijar, de estar junto. A gente tem que evitar isso, né, para poder não propagar, né, esse vírus, né, mais do que ele já está propagado. E aí a gente vai tentar, né, e vamos conseguir sim, voltar essas aulas, né, tentar levar a nossa vida, entre aspas, de uma forma normal, um pouco diferenciada. Então vamos começar revisando sobre os hidrocarbonetos. Quem são os hidrocarbonetos? Os hidrocarbonetos são compostos da química orgânica, porque tem como base na sua estrutura o carbono. Lembrando que carbono é tetravalente, né? O que significa tetravalente? Que ele é um elemento que tem 4 valências, ou 4 ligações, que podem ser de várias formas essas ligações. O carbono pode ter 4 ligações simples, o carbono pode ter 2 ligações duplas, o carbono pode ter uma ligação tripla e uma simples, ou ele poderá ter 2 simples e uma dupla, ok? Só para lembrar. Sendo carbono tetravalente e formando cadeias de hidrocarbonetos, o que é que vai acontecer? Nesse composto de hidrocarboneto, eu só posso ter carbono e hidrogênio em toda a sua estrutura. E aí os hidrocarbonetos, eles estão subdivididos em hidrocarbonetos de cadeia aberta e hidrocarbonetos de cadeia fechada, formando ciclos. Vamos ver primeiro os hidrocarbonetos de cadeia aberta. Nós temos os alcanos, os alcenos, os alcinos e os alcadienos. Como a gente diferencia esses 4 tipos de hidrocarbonetos? Pelo tipo de ligações que vai ter entre os carbonos. Vamos lá. Quem são os alcanos? São hidrocarbonetos que têm toda a sua estrutura entre os carbonos apenas ligações simples. Ligação simples é um tracinho só entre os carbonos. Quem são os alcenos? São aqueles que em toda a sua cadeia vai ter apenas uma dupla ligação. São 2 tracinhos. Quem são os alcinos? São aqueles que entre os carbonos de toda a cadeia só vai ter uma tripla ligação. E os alcadienos? São os hidrocarbonetos que na sua cadeia, na sua estrutura, vai apresentar 2 duplas ligações. Ok, vamos exemplificar mostrando isso na forma de cadeia. Vamos começar com os alcanos. Então, vou fazer aqui um alcano de 3 átomos de carbono na cadeia, se tem 3, prefixo prop, que se refere a 3 átomos de carbono. Vou completar cada carbono com a quantidade de hidrogênios que falta para completar a sua tetravalência, ou seja, carbono da extremidade aqui, já tem uma ligação aqui simples, preciso de 3 hidrogênios para completar as 4 ligações, mesma coisa aqui. O carbono que está aqui no meio, né, entre outros carbonos, ele já tem 2 ligações simples, falta para ele 2 hidrogênios, por isso H2, certo? Então, se esse daqui é um alcano, porque tem apenas ligações simples entre os carbonos, o que é que acontece aqui? Se eu tenho um alcano, o meu infixo vai ser an, que se refere a ligações simples. Como é um hidrocarboneto, o sufixo é O. Prop é o prefixo que indica o número de carbonos. An é o infixo que indica que é apenas ligações simples entre os carbonos, por isso é alcano. E o O é o sufixo para todos os hidrocarbonetos. Todos os hidrocarbonetos terminam em O, ok?
pela nomenclatura segundo a IUPAC, ok? Que normatiza essas nomenclaturas. Vamos ver agora um alceno. Vamos fazer um alceno de 4 átomos de carbono. Então, se são 4 átomos de carbono, o prefixo de 4 é but. But representa 4 átomos de carbono na nomenclatura. Olha aqui que tem uma dupla ligação entre esses carbonos. Se aqui já tem 2 ligações, esse carbono daqui da extremidade, falta para ele 2 hidrogênios para completar as 4 ligações dele. Então, aqui vai ser um CH2. Esse carbono daqui tem a dupla ligação e uma simples. Então, ele já tem 3. Falta para ele apenas um hidrogênio. Então, ele vai ter só um hidrogênio. Esse daqui está entre carbonos e tem apenas 2 ligações simples. Falta para ele 2 hidrogênios. E o da extremidade, que só tem uma ligação simples, falta para ele 3 hidrogênios. Aí, nessa cadeia, que é uma cadeia normal também, como esta também é normal, porque não tem ramificação, certo? Ou seja, tanto nessa cadeia como nessa que eu estou construindo, ele só tem apenas carbonos primários e secundários, certo? Lembrando, carbono primário é aquele que se liga a apenas um outro átomo de carbono, carbono secundário é aquele que se liga a 2 outros átomos de carbono. Então, tanto nessa cadeia do alcano como naquela cadeia do alceno, só tem carbonos primários e secundários. Nessa daqui, os 2 primários são esses, que são das extremidades. Só tá ligado, esse só está ligado a esse e esse só está ligado a esse. Cada um, então, se liga a apenas um carbono. O do meio é secundário, porque esse se liga a 2 outros átomos de carbono, ok? Só para relembrar. Então, vamos voltar para cá para o alceno. Então, se é um alceno, porque tem a dupla ligação, o infixo vai ser en, de alceno. Como é hidrocarboneto, o sufixo vai ser O, e esse daí é o buteno. Aí, bora lá. Essa dupla ligação, ela está entre o carbono 1 e o carbono 2 da cadeia. Se está entre o 1 e o 2, vou até colocar aqui. Se está entre o 1 e o 2, significa que a localização dessa dupla ligação, a gente diz que é no carbono 1, porque a gente pega o menor número. Entre 1 e 2, pega o 1. Se fosse entre 2 e 3, pegava o 2 e assim sucessivamente. Então, a nomenclatura assim já é aceita, porque é no carbono 1. Mas, poderia ser but 1-eno. O 1 é a localização da dupla ligação, ou seja, no carbono 1 está a dupla ligação. Ok? Certo? Vamos agora falar sobre os alcenos. Vou construir aqui um alceno de 5 átomos de carbono. Observe que ele tem uma tripla ligação. E a gente vai dizer que essa tripla ligação está no carbono 2 e 3, entre o 2 e o 3. Por que a gente está contando de frente para trás, professora? Porque é regra contar de frente para trás? Não. A gente faz a contagem da cadeia principal partindo do princípio que a tripla ligação tem que ficar na menor numeração possível. Se for um alceno, a dupla ligação tem que ficar na menor numeração possível. E se for um alcano? O alcano vai depender se é uma cadeia normal ou ramificada, porque se for uma cadeia normal, tanto faz a posição de onde você vai contar essa numeração dos carbonos. Mas se for uma cadeia que tem ramificação, aí você deve observar que vai ser contado da extremidade para que essa ramificação fique na menor numeração possível. Daqui a pouco eu exemplifico isso, tá certo? Mas vamos para cá, para o alcino. Já sei que é um alcino porque tem uma tripla ligação entre os átomos de carbono, ok. Vamos completar os hidrogênios dessa cadeia. Aqui só tem uma ligação simples, coloquei 3 hidrogênios. Lembrando,
pode ser nesse formato CH3 ou H3C, ok? Esse carbono daqui já tem 3 ligações, com outra daqui 4. Para ele não precisa de nenhum hidrogênio, ele já tem suas 4 ligações. Idem para esse carbono, também já tem as 3 daqui, com uma daqui 4, não precisa mais de hidrogênio aqui. Mas esse que está entre 2 precisa de 2 hidrogênios. E esse que está na extremidade com ligações simples aqui precisa de 3 hidrogênios. Então aqui eu tenho um alcino. 5 átomos de carbono, prefixo pent. Como é um alcino, infixo in. Hidrocarboneto, sufixo o. Esse é o pentino, que é um alcino, ok? Vamos ver agora um exemplo de alcadieno. Eu vou construir aqui um alcadieno de 6 átomos de carbono, prefixo X. Observe, tem uma dupla ligação aqui entre o carbono 1 e 2 e tem uma dupla ligação aqui entre o 4 e o 5, ok? Por que eu estou começando a contagem daqui e não de lá? Porque a primeira dupla ligação já fica entre o carbono 1 e 2 se eu contar aqui. Se eu contar de trás para frente, a primeira dupla ligação vai ficar entre o carbono 2 e o 3. Então, a menor numeração vai ser contando de frente para trás, ok? Vamos agora completar com os hidrogênios. 2 ligações aqui, faltam 2 hidrogênios para esse carbono. Nesse carbono já tem 3 ligações, uma dupla e uma simples, falta somente um hidrogênio. Nesse tem 2 ligações simples, faltam 2 hidrogênios. Nesse tem uma dupla e uma simples, falta apenas um hidrogênio. Nesse, mesma coisa, tem uma dupla e uma simples, falta um hidrogênio. E nesse, que só tem uma ligação simples, faltam 3 hidrogênios, ok? Então, bora lá. Onde estão as 2 duplas ligações? Uma está entre o carbono 1 e 2, no caso, eu pego o menor número, 1, e a outra está entre o 4 e o 5, eu vou pegar a numeração 4. Então, no caso do alcadieno, além do prefixo que indica o número de carbonos da cadeia, eu vou usar um conectivo aqui, A. Então, hexa, certo? Hexa, hífen, seguindo as regras da IUPAC. Qual é a localização das 2 duplas ligações? Carbono 1 e carbono 4. Então, 1,4, outro hífen, e dieno. Dien significa que são 2 duplas ligações e é hidrocarboneto, dieno. Hexa, 1,4, dieno. Ok? Ficou entendido? Agora nós vamos falar dos hidrocarbonetos de cadeia fechada, que são ciclanos ou cicloalcanos, ciclenos ou cicloalcenos e compostos aromáticos. Quem são os ciclanos? Meio que se assemelha ao sentido dos alcanos, porque nos ciclanos só tem ligações simples entre os carbonos, só que nesse caso aqui, as ligações simples entre os carbonos vai formar uma cadeia cíclica, ou seja, uma cadeia fechada. Então, ciclanos, cadeia fechada com apenas ligações simples entre os carbonos. Cadeia fechada, eu vou fazer isso daqui para representar que é cadeia fechada, tá? Um quadrado, aonde cada lado aqui é como se fosse uma ligação simples entre os carbonos, que os carbonos seriam a extremidade. E aproveitando esse desenho aí, vamos falar logo sobre um exemplo de ciclano. Bora lá. Isso aqui é um ciclano de uma forma de representar a cadeia, uma forma geométrica de representar a cadeia. Mas vamos primeiro construir sem ser a forma geométrica, depois a gente faz a forma geométrica. Bora lá. Então eu vou construir aqui um ciclano de 4 átomos de carbono. Entre eles
só ligações simples. Veja que formou um ciclo, uma cadeia fechada. E aí, cada carbono aqui dessas extremidades já tem 2 ligações simples cada um. Então, faltam 2 hidrogênios para cada um. Então, eu tenho aqui um ciclano de 4 átomos de carbono. E aí, vamos ver a nomenclatura. O nome desse composto vai ser ciclo, porque ele é um composto de cadeia fechada. Se tem 4 átomos de carbono, but, ciclo-but. E só ligações simples an e a hidrocarboneto O. Esse é o ciclo-butano. Então, fazendo essa cadeia de forma geométrica bem simplificada, a gente desenha um quadrado. Vamos ver o sentido desse quadrado. É o formato da cadeia? Não forma um quadrado? Então, a gente desenha um quadrado e olhando para esse quadrado, isso representa na química uma cadeia orgânica, onde cada vértice do meu quadrado representa um átomo de carbono, como vocês podem ver aqui do lado. Se cada lado desse quadrado é apenas um traço que completa esse lado, representa ligações simples. Um traço só ligações simples. Se por acaso tivesse essa situação aqui, ó, mais um tracinho aqui, significava que entre esses 2 átomos de carbono teriam uma dupla ligação, que é o que vai acontecer aqui no cicleno, certo? Vou jogar o cicleno, o exemplo do lado de cá. Bora lá. O cicleno seria isso aqui, ó. Um composto de cadeia fechada, onde tem uma dupla ligação entre os átomos de carbono. Eu desenhei aqui um triângulo, certo? Fazendo esse triângulo, que é a forma geométrica dessa cadeia, vamos fazer a forma sem simplificações. Seria isso aqui. Seria não, é isso aqui. Observe, ligação simples entre esses, ligação simples entre esses, ligação dupla entre esses. Esse carbono daqui já tem 3 ligações, falta para ele um hidrogênio. Esse daqui também já tem 3 ligações, falta para ele um hidrogênio. Esse tem 2 ligações, falta para ele 2 hidrogênios. Ou seja, esse é um cicleno, certo? Que é uma cadeia de hidrocarboneto fechada, com uma dupla ligação apenas. E o nome dessa cadeia vai ser como? Ciclo, porque é uma cadeia fechada, 3 carbonos prop, que é o prefixo, é hidrocarboneto an. Aliás, tem apenas ligações, desculpem, tem a dupla ligação entre os carbonos en e a hidrocarboneto O, ok? Esse é um cicleno. E o de lá é um butano, um ciclobutano, certo? Tirei lá a dupla ligação que eu tinha colocado só para exemplificar. Então, este um ciclobutano, este um ciclopropeno. Por causa da dupla ligação en, por causa de só ligações simples an, ok? Vamos agora falar dos compostos aromáticos. Esses daqui, a gente tem que ter um cuidado bem especial com ele, porque com certeza, todo aluno que já teve curiosidade de pegar qualquer livro de química já deve ter visto um desenhozinho desse daqui. Uma figurinha dessa. Viram ou não? Com certeza. O que é que acontece com essa figurinha? Ela pode ser nessa posição, ela pode ser na posição deitadinha também. Certo? Pode ser nas 2 posições. O que é que acontece com os compostos hidrocarbonetos que tem esse desenhozinho na estrutura? Primeiro vamos entender o desenhozinho, certo? Esse desenho, que é um hexágono, certo? Porque tem 6 lados, ok? Esse desenho de um hexágono, ele na química representa uma cadeia carbônica que apresenta a seguinte estrutura. Vou puxar aqui para cima, tá? Os aromáticos, vou dar uma puxadinha para cá. Bora lá. Vou representar esse daqui, tá certo? 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6. Vou só dar uma puxadinha aqui, nesse alceno para cá, cicloalceno, ou cicleno. E aí, vocês vão dizer, professor, por que a senhora botou 6 ali? Quantos vértices tem um hexágono?
6 vértices, cada vértice representa um carbono. Então, como vão ser as ligações aqui, professora? Isso daí é que é o mistério desse composto. Bora lá. Esse composto, ele tem obrigatoriamente alternância de ligações simples, dupla, simples, dupla. Como assim alternância? Se aqui entre esses dois eu tenho uma simples, no próximo eu terei uma dupla. No próximo uma simples, no próximo uma dupla, simples, dupla. Ou seja, é ligação simples e dupla de forma alternada. Significa então que cada carbono aqui desses vértices já vai ter 3 ligações ao todo. Então, para cada vértice, para cada carbono, falta apenas um hidrogênio para completar as 4 ligações do carbono, certo? O que é que acontece aqui agora? Professora, sempre vai ser assim, aqui vai ser a simples, aqui a dupla, aqui a simples, aqui... Nessa mesma ordem que está aqui? Não. Essa cadeia, esse círculozinho que tem aqui no meio, ele representa uma alternância de ligações, mas é uma alternância de ligações simples e dupla que ela é movimentando-se o tempo todo. A gente diz que essa dupla ligação e simples, ela se alterna e ela se movimenta o tempo todo. Esse composto ele é um composto que tem um movimento próprio. E aí, coloca esse círculo aqui no meio, naquela forma de representar, para justamente indicar isso. Porque olha o que é que acontece. Veja o que eu vou fazer aqui. Isso não é estático, não é parado. Então, significa que agora aqui está a simples, aqui está a dupla, mas pode acontecer isso. Ó. A dupla daqui se desfaz, forma dupla aqui. A dupla daqui se desfaz, forma dupla aqui. A dupla daqui se desfaz, forma dupla aqui. Mas observe que continua dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Certo? Então, significa que essa ligação dupla e simples, ela se alterna e se movimenta. Então, a cadeia que tem essa estrutura, que no caso do hidrocarboneto são os compostos aromáticos, ela tem essa peculiaridade aí, ok? Então, o nome dessa cadeia, a nomenclatura dessa cadeia é apenas benzeno. Benzeno é o nome dessa cadeia, que é o nome dessa e que é o nome dessa, naquela forma geométrica. Então, os compostos aromáticos, por que são chamados de aromáticos? Todo composto orgânico que tem na estrutura pelo menos um anel aromático desse, né? A gente diz que isso daqui é um anel aromático, certo? A nomenclatura segundo a IUPAC, benzeno, mas é um anel aromático, tá certo? Deixa eu colocar aqui o nome. Anel aromático. Então, na cadeia que tem um anel aromático ou mais anéis aromáticos, a gente chama de aromático, né? Porque todo composto que tem essa estrutura na cadeia, ele tem um odor característico, um cheiro característico, certo? Por isso que os compostos que têm essa estrutura na cadeia, eles são chamados de compostos aromáticos, ok? Revisamos todos os hidrocarbonetos? Sim. Agora a gente vai ver outros exemplos mais elaborados de hidrocarbonetos para a gente ver as nomenclaturas, tá certo? Então vejam só, já para adiantar, eu coloquei aqui, né? Alcanos e alcenos. A gente vai exemplificar com 2 cadeias de alcano e 2 cadeias de alceno, mostrando cadeias que têm ramificações, certo? Ou seja, que tem carbono terciário, né? Pelo menos um, e que possa ter também carbono quaternário. Eu vou destacar aqui para a gente observar isso. Então, nessa cadeia daqui, ó, observe que esse carbono, ele tem, ó, 3 outros carbonos ligados a ele. Então, esse é um carbono terciário. Isso significa que esse carbono que foge desse alinhamento aqui é uma ramificação da cadeia. Então, isso é uma cadeia ramificada. O mesmo vai acontecer nessa aqui. Observe que essa cadeia tem 6 átomos de carbono na cadeia principal e que eu tenho aqui, ó, um carbono terciário, porque ele vai ter, deixa eu só completar aqui, ele vai ter outro carbono aqui, né? 1, 2, 3 carbonos ligados a esse. Então, esse é um carbono terciário. E esse daqui, ó, ele vai ter
4 outros carbonos ligados a ele. Esse do meio. Ele está ligado a esses dois da cadeia principal e ligado a esses dois que são ramificações dessa cadeia. Então, se tem carbono terciário e quaternário, ou se tiver pelo menos um terciário como um quaternário, já é cadeia ramificada, ok? Tudo bem. Então, nós vamos ver como vai ser a nomenclatura dessas duas cadeias de alcanos. Por que alcano? Porque entre os carbonos, apenas ligações simples, certo? E aí, seguindo as regras da nomenclatura oficial, que são as regras da IUPAC, vamos primeiro completar os hidrogênios da cadeia. Aqui faltam 3 hidrogênios, aqui faltam 2, aqui faltam 2, aqui já tem 3 ligações, só falta um hidrogênio, e aqui faltam 3 hidrogênios. E o da ramificação? Só tem uma ligação nele, faltam 3 hidrogênios. Pronto, completamos essa cadeia. Agora, vamos para a nomenclatura. Como ele tem ramificação, eu vou olhar a localização dessa ramificação. E a localização dessa ramificação, se eu contar de frente para trás na cadeia, vai estar no carbono 1, 2, 3, 4. Se eu contar de trás para frente a cadeia, vai estar no carbono 1, 2. De onde eu devo começar? Da extremidade, onde a ramificação fique na menor numeração. Então, a contagem da cadeia vai ser carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. A contagem dos carbonos. Então, a minha ramificação está no carbono 2. Ok. Para a nomenclatura dessa cadeia, o que é que vai acontecer? Primeiro, começa com o nome da ramificação. Se essa ramificação é uma ramificação que tem apenas um carbono, ela se chama MET. MET, que representa um átomo de carbono. Onde está essa ramificação MET? Ela está no carbono 2. Então, você vai fazer isso. 2, MET é o prefixo para um carbono, mas como é ramificação, vai ter o sufixo il ou ila. Então, pode ser 2-metil ou 2-metila. O que é mais usual? Metil. Então, a gente vai usar o metil, tá certo? Então, 2-metil é a ramificação. Hífen novamente. E aí, a cadeia principal tem quantos átomos de carbono? 5. 5 é pente. Como só tem ligações simples, porque é um alcano, e como é hidrocarboneto, O. Então, o nome dessa cadeia, pela nomenclatura oficial, vai ser 2-metil-pentano. Já sendo aceito, juntar esse nome com esse, sem colocar esse hífen aqui. Então, pode ser também 2-metil pentano, tudo junto, ok? Seguindo a mesma linha do raciocínio, vamos ver esse segundo alcano. Eu tenho aqui a minha cadeia principal, que tem 6 átomos de carbono. Além da cadeia principal, eu vou ter esses carbonos aqui que fogem desse alinhamento. Vamos completar os hidrogênios. 3 aqui, 1 aqui, 3, 3. Aqui nenhum mais, porque eu já tenho as 4 ligações simples. 2, 2, 3. Ok. Agora, o que é que eu vou observar? Numeração da cadeia principal. De frente para trás ou de trás para frente. Qual é o princípio que eu vou seguir se a cadeia é ramificada? Que as ramificações fiquem na menor numeração possível. Se eu contar daqui para lá, a primeira ramificação aqui já vai ficar no carbono 2. Se eu contar de lá para cá, a primeira ramificação vai ficar no carbono 4. Então, a contagem é de frente para trás. Então, esse é o carbono 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Ok. No carbono 2, eu tenho uma ramificação que também vai ser chamada de metil. No carbono 3, só completando o hidrogênio daqui, no carbono 3, eu vou ter 2 ramificações. Cada uma das ramificações, uma para cima, uma para baixo, cada uma delas só tem um carbono. Então, cada uma delas também é metil. Mas como são 2 ramificações metil, eu chamo de metil. Mas ao todo na cadeia, eu tenho 3 ramificações metil, então eu chamo trimetil, certo? Se eu tivesse só uma ramificação metil, como é o exemplo 1 aqui, eu chamo apenas metil. Mas nessa cadeia aqui eu tenho 3 ramificações metil, então trimetil.
trimetil. Bora lá para a nomenclatura. Onde é que estão essas 3 ramificações de metil? Carbono 2, carbono 3, carbono 3. Eu vou citar o 3 2 vezes, porque nele tem 2 ramificações metil. Então vai ficar assim, ó, a nomenclatura segundo as regras da IUPAC. 2,3,3 trimetil. Bora entender? 2,3,3 tracinho trimetil. São as ramificações dessa cadeia. Cadeia principal com 6 átomos de carbono, X, só ligações simples, hidrocarboneto, O. Essa cadeia é o 2,3,3 tracinho trimetil, tracinho hexano. Lembrando que eu posso tirar ali o hífen e emendar o nome, né, da ramificação com o nome da cadeia principal, ok? Vamos ver agora 2 exemplos de alceno. Eu coloquei aqui esse alceno, olha que tem uma dupla ligação. Deixa eu colocar aqui outro carbono. Olha que nesse alceno eu tenho apenas uma ramificação, que será metil, né? Vamos lá, deixa eu colocar o 3. Aqui só vão ter 2. Nesse carbono já tem 2, 3, 4. Nesse carbono não vai ter nenhum hidrogênio para completar. E nesse daqui só tem uma ligação simples, faltam 3. Ok. É um alceno de 3 átomos de carbono na cadeia principal. Aqui é a ramificação. Nesse caso aqui, professora, tanto faz contar de frente para trás como de trás para frente, porque esse carbono do meio que está a ramificação é o carbono 2 da cadeia? Não, porque agora, como é alceno, o que eu tenho que observar não é a ramificação. Eu tenho que observar a presença da dupla ligação, que é a característica dessa cadeia, certo? Nos alcanos, como ele não tem característica de ligação dupla ou ligação tripla, o que vai ser característica para a nomenclatura dele, para a numeração da cadeia principal, é a localização das suas ramificações. No caso dos alcenos, o que vai ser considerado é a característica marcante do alceno, que é a presença de uma dupla ligação. É essa dupla ligação que tem que ficar na menor numeração, ou seja, esse é o carbono 1, esse é o 2 e esse é o 3. Agora, professora, mas se eu contasse de trás para frente, esse daqui não ia continuar sendo 2? Tudo bem, ia continuar. Mas aí, a dupla ligação ia ficar entre o 2 e o 3, e não entre o 1 e o 2. Então, a contagem certa aqui é de frente para trás, aonde eu vou considerar que essa dupla ligação está no carbono 1. Que aí eu posso omitir esse 1 na hora da nomenclatura, ou posso colocar. Posso omitir porque sendo o 1 estiver e não estiver escrito, subentende que está no carbono 1, certo? Mas bora lá para a nomenclatura. Primeiro, o nome da ramificação. A ramificação é uma ramificação metil, que está no carbono 2. Então vai ser 2, tracinho, metil, tracinho. Cadeia principal tem quantos carbonos? 3. Prop. Localização da dupla ligação, carbono 1. Tem uma dupla ligação, é um alceno, é hidrocarboneto, O. Então, 2, tracinho, metil, tracinho, prop, 1-eno. Ou, você pode omitir esse 1 e juntar o nome do metil com o nome da cadeia principal, o nome da ramificação com a cadeia principal, e ficar assim, 2, metil, pró, eno, certo? Vamos ver agora essa cadeia aqui de alceno também, ó, dupla ligação aqui, ok? Vamos completar os hidrogênios, 3 aqui, 2 aqui. Aqui já tem 4 ligações, não precisa de hidrogênio. Aqui também já tem 4, não precisa. Aqui faltam 3 hidrogênios. Aqui 3 e aqui 3. Ok? Aí bora lá. Essa é uma cadeia de 5 átomos de carbono na cadeia principal. Por onde eu vou começar a contagem da cadeia? Vou me preocupar com a característica marcante da cadeia, que é a dupla ligação. Ela está aqui. Então, se ela está aqui, se eu contar de frente para trás, ela vai se localizar. 1, 2, 3. Vai se localizar entre o carbono 3 e 4.
Se eu contar de trás para frente, 1, 2, 3, ela vai se localizar entre o 2 e o 3. Então, a contagem menor é de trás para frente. Então, vai ser carbono 1, 2, 3, 4, 5. A minha dupla ligação está entre o 2 e o 3. Qual é o número que eu vou considerar na hora da nomenclatura? 2, que é o menor número, certo? Ok. E aí, onde estão minhas ramificações? Uma está aqui, no carbono 2. A outra está aqui, no carbono 3. Individualmente, cada uma delas se chama metil. Como nessa cadeia tem duas ramificações metil, eu vou chamar de dimetil. 2 metis, certo? Então, onde estão esses 2 metils? No carbono 2 e no carbono 3. Então, a nomenclatura vai ficar 2,3 tracinho dimetil tracinho cadeia principal com 5 átomos de carbono. PET. Localização da dupla ligação entre o 2 e o 3, a gente considera o 2. 2. Como é alceno não. Então, ficou 2,3 tracinho de metil, tracinho PET, tracinho 2, tracinho eno. Pode juntar tudo, professora. Pode juntar aqui, tá certo? Dimetil com PET pode juntar. Aqui não. Aqui vai continuar de forma separada, ok? Então, vai ficar assim. 2,3 tracinho dimetil, PET, 2, N. Pronto, pode ficar assim. Ok? Então, vejam só. Coloquei aqui agora 2 exemplos de alcinos e 2 exemplos de alcadienos para a gente ver a questão da nomenclatura quando essas cadeias são ramificadas, certo? Então, bora lá. Eu tenho esse alcino aqui, ó, com 5 átomos de carbono na cadeia principal. Por que alcino? Porque tem a tripla ligação aqui. Observe que eu tenho aqui uma ramificação. Essa ramificação de um carbono só é uma ramificação chamada de metil. O que é que acontece aqui? Vamos completar com os hidrogênios que faltam na cadeia. 3 hidrogênios, aqui não falta nenhum, porque já tem as 4 ligações. Aqui também não falta nenhum, porque também já tem as 4. Nesse carbono já tem 3, falta uma ligação, ou seja, um hidrogênio para completar. E cada um desses daqui, porque eles são extremidades e só tem uma ligação, faltam 3 hidrogênios para completar. Ok. Em relação à nomenclatura, o que é que eu vou observar agora? Como é um alcino, a característica do alcino é o quê? A presença da tripla ligação. O que é que acontece então em relação à contagem da cadeia principal? Vai ser de trás para frente, de frente para trás ou de trás para frente? Vai ser de frente para trás, independente da ramificação, porque quem tem que ficar na menor numeração é a tripla ligação. Então, esse é o carbono 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. O que é que acontece agora? A minha ramificação, que é uma ramificação metil, porque só tem um átomo de carbono, está no carbono 4. A minha tripla ligação, característica dos alcinos, está entre o carbono 2 e 3, então eu vou falar de carbono 2. Vamos então para a nomenclatura agora. Se tem a ramificação no carbono 4 e a ramificação é metil, então o nome, segundo as regras de UPAC, é 4 tracinho metil. A cadeia principal tem 5 átomos de carbono, PET. Essa tripla ligação está entre o 2 e o 3, então é 2. É um alcino IN e é um hidrocarboneto O. 4 tracinho metil, tracinho PET, tracinho 2, tracinho IN. Mas aí eu posso resumir só um pouquinho mais essa nomenclatura? Posso, juntando metil com PET, certo? Então, eu posso deixar 4 tracinho metil PET 2 IN. Ok? Vamos agora para essa segunda cadeia também de alcino, presença aqui da tripla ligação. Observe que eu tenho ramificações aqui e ramificação aqui. Mas eu tenho que localizar primeiro a minha tripla ligação. Se eu contar de frente para trás, 1, 2, 3, 4. Vai estar entre o 3 e o 4. Se eu contar de trás para frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ficar entre o 5 e o 6. Ou seja, vamos contar de frente para trás.
Então, aqui carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Vamos completar os hidrogênios da cadeia? H3, H3, H3. Esse daqui nenhum H, porque já tem as 4 ligações. Esse também não, já tem as 4. Esse também não, já tem as 4. Esse tem 2 ligações, faltam 2. Esse tem 3 ligações, falta 1. Esse faltam 3. Esse faltam 2. E esse faltam 3. Ok. Então, para dar o nome da cadeia, lembrando que a tripla ligação está entre o 3 e o 4, eu vou falar 4. Aliás, desculpa, eu vou falar 3. E que eu tenho aqui 3 ramificações. 2 no carbono 2 e uma no carbono 6. Ok? Então, se são 2 no carbono 2, eu vou citar o número 2 2 vezes. Vou citar o número 6 uma vez apenas, separando esses números por vírgula. E vai ficar 2,2,6 hífen. 3 ramificações metil. Trimetil. É uma cadeia de 8 átomos de carbono na cadeia principal, oct. A tripla ligação está entre o 3 e o 4, então é 3. É alcino em hidrocarboneto O. Ou seja, 2,2,6 tracinho trimetil, tracinho oct, tracinho 3, tracinho ino. Posso juntar o trimetil com oct. 2,2,6 trimetil oct 3. Ok? Vamos agora para os alcadienos. 2 exemplos de alcadienos ramificados também. Então vamos ver. O que é alcadieno? Tem a presença de 2 duplas ligações entre os carbonos. Tem aqui um carbono terciário, tem uma ramificação aqui. Vamos completar os hidrogênios logo da cadeia. Aqui só falta um hidrogênio. Aqui já tem os 4. As 4 ligações. Aqui tem 3, falta 1. E aqui já tem 2, faltam 2. Certo? Então, bora lá. Como vai ser a contagem dessa cadeia? A prioridade é que as duplas ligações fiquem na menor numeração, já que é um alcadieno. Então, se eu contar de frente para trás, 1, 2, a primeira dupla ligação vai ficar entre o 2 e o 3, 3, 4, 5. A segunda dupla ligação vai ficar entre o 4 e o 5, ou seja, 2 e 4, pegando o menor número onde estão as duplas. Se eu contar nesta ordem. Mas se eu contar de trás para frente, como vai ficar? Carbono 1, 2. A primeira dupla ligação vai estar no 1. 3, 4, 5. A segunda dupla ligação vai estar entre o 3 e o 4. Onde eu vou ter uma numeração menor? 2, 4 ou 1, 3? 1, 3. Então, a numeração dessa cadeia é de trás para frente. Então, essa numeração aqui que eu coloquei não vai ser a válida, porque a contagem de trás para frente me dá posições com numerações menores para as duplas ligações, ok? Certo. Então, a minha ramificação está no carbono 3, que também é uma ramificação metil, certo? E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou dar nome à cadeia. Primeiro, a ramificação, que está no carbono 3. Então, vai ser 3 metil. Quantos carbonos eu tenho na cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5. Pente. Lembram que eu falei que quando é o alcadieno, ele vai ter ainda um conectivo A. Então, vai ser penta. Onde estão as duplas ligações? 1 e 3. 1,3 é um alcadieno dieno. 3, tracinho metil, tracinho penta, tracinho 1,3, tracinho dieno. Podendo fazer a junção do metil com penta, certo? Não vou repetir, que você já sabe que pode ficar separado por hífen aqui, ou juntar como a gente tem feito nos outros exemplos, tá certo? Para a gente não perder tanto tempo. Vamos ver agora esse outro alcadieno. Nós temos aqui uma ramificação aqui,
uma ramificação aqui e outra aqui. As 3 ramificações serão ramificações metil, por isso que será trimetil. Vamos completar com os hidrogênios. 3, 3. Nesse carbono falta um hidrogênio, nesse também um. Nesse não falta nenhum, porque já tem 2 duplas ligações, então já tem 4 ligações certinhas para esse carbono. Nesse também não, já tem as 4. Nesse falta um e nesse a gente já colocou, né? Ok. As ramificações, vamos destacar aqui só para a gente visualizar melhor. Pronto. Localize as duplas ligações. Elas é que devem ficar na menor numeração. Vamos ver contando de frente para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. As duplas ligações, fazendo a contagem nessa ordem, vai ficar entre o 3 e o 4, então será 3. Entre o 4 e o 5, então será 4. Então a numeração ficou 3 e 4, certo? Se eu contasse de trás para frente, 1, 2, 3, a primeira ia ficar entre o 3 e o 4. 4, 5. A segunda ia ficar entre o 4 e o 5. Ou seja, também daria 3 e 4. Aí você vai me dizer, ô professora, aí nesse caso, tanto faz a contagem de frente para trás ou de trás para frente? Não. Por que, professora, não? Aí, como tanto faz, entre aspas, a contagem de trás para frente em relação às duplas ligações que vão ficar no mesmo lugar, aí a gente vai para o critério de desempate. É olhar a localização das ramificações. Se eu contar de frente para trás, as ramificações ficarão no 2, no 5 e no 6. Se eu contar de trás para frente, as ramificações ficarão no 2, no 3 e no 6. Isso, 6, deixa eu enumerar aqui, 7. Então, bora lá, vamos repetir. Se eu contar de frente para trás, as ramificações ficarão no 2, no 5 e no 6. Se eu contar de trás para frente, as ramificações ficarão no 2, no 3 e no 6. Qual é a menor numeração? 2, 5, 6 ou 2, 3, 6? 2, 3, 6. Então, essa contagem da cadeia principal é de trás para frente, a contagem correta, certo? Então, vendo aí, muito detalhe isso aí. Então, se a gente não se ligar, a gente diz, tanto faz de trás para frente, de frente para trás, e aí erra, certo? Então, a contagem correta aqui para essa cadeia é de trás para frente. Ok. Então, vamos lá, para a nomenclatura agora. As ramificações todas são metil, né? Ramificações de um carbono apenas. E estão nas posições 2, 3 e 6. Então, 2,3,6, tracinho trimetil. Cadeia principal com 8 átomos de carbono, não, 7, né? 7 átomos de carbono, então é hept. O conectivo A, hepta. A localização das duplas ligações entre o 3 e o 4, eu vou pegar o 3. Entre o 4 e o 5, eu vou pegar o 4. Então, é 3,4. 3,4 de eno. 2,3,6 tracinho trimetil, tracinho hepta, tracinho 3,4 de eno, ok? Então, vamos lá. Exemplos de ciclanos e ciclenos para a gente ver a questão da nomenclatura. Esse é um ciclano, esse também, porque entre os carbonos que formam o ciclo, só ligações simples. Idem aqui, entre os carbonos que formam o ciclo, só ligações simples. Escrevendo essa cadeia de forma simplificada, observe como vai ser o desenho dela.
um pentágono, certo? 5 lados. Só que nesse vértice vai ter uma ramificação, que a gente pode simplesmente puxar assim um tracinho. E nesse vértice também vai ter uma ramificação. Então, fazendo essa cadeia de forma simplificada, ela fica assim, ok? Essa, fazendo de forma simplificada, vai ser o triângulo. Como tem uma ramificação aqui, mas essa ramificação é de 2 carbonos, então aí nesse caso eu tenho que escrever mesmo a ramificação. Certo? Só puxar um tracinho não vai resolver. Ou você dá uma quebradinha no tracinho. Você vai fazer o tracinho, mas dá uma quebradinha para cima, para baixo, para qualquer posição, certo? Porque a quebradinha vai dizer que tem um carbono aqui e outro carbono ali, ok? Certo. Então vamos lá, vamos ver a nomenclatura. Vamos completar os hidrogênios, né? Aqui falta 1, aqui 3, aqui 2, também 2, nesse daqui falta 1, nesse daqui 3, nesse daqui 2, ok? E aí, como vai ser o nome dessa cadeia? Já sei que o nome vai ter que ter ciclo, porque é cadeia fechada. Mas eu tenho ramificações, então eu tenho que localizar essas ramificações. Como vai ser a contagem, professora, da cadeia? Pode ser em sentido horário, que é o sentido dos ponteiros do relógio, ou em sentido anti-horário, contanto que eu comece de uma das ramificações. Lembrando que também tem que ficar a menor numeração possível para as ramificações, já que num ciclo alcano ou ciclano não tem duplas ligações nem triplas, certo? Então o que é que vai acontecer aqui? Vamos contar desse daqui em sentido anti-horário para ver como é que vai acontecer. Esse vai ser o carbono 1, esse o 2, esse o 3, esse o 4 e esse o 5. Então as ramificações ficariam no carbono 1 e no carbono 3, 1 e 3. Vou só anotar aqui para a gente lembrar, porque às vezes a gente esquece. Vamos contar agora em sentido anti-horário, começando sempre de uma ramificação. Se eu contasse em sentido horário, aqui seria o 1, aqui o 2, aqui o 3, aqui o 4. Então já sei que daria 1 e 4 já é maior do que 1 e 3, então descartada. Mas se eu contasse em sentido horário, começando daquela ramificação de cima, 1, 2, 3, ficaria no 1 e no 3, ficaria no mesmo. Então, tanto faz eu começar contando desta ramificação, mas em sentido anti-horário, ou desta ramificação, mas em sentido horário, porque vai dar a mesma numeração 1, 3, certo? Ok. Então, vamos começar já com essa que eu já coloquei a numeração, né? Para a gente não ter que fazer de novo. Então, contando em sentido anti-horário, as ramificações metil, cada uma delas, ó, metil, estão nos carbonos 1 e 3. Como vai ser o nome dessa cadeia? 1,3 dimetil, porque são duas ramificações metil, ciclopentano. Ciclo porque forma uma cadeia fechada e pentano porque é um ciclo de 5 átomos de carbono. Certo? 1,3 dimetil ciclopentano. Vamos ver aqui essa outra também, que também é um ciclano. Completando os hidrogênios, 2 aqui, 2 aqui, aqui só 1, aqui 2 e aqui 3. O ciclo forma um triângulo, né? Mas tem uma ramificação aqui, ó, de 2 átomos de carbono. Então, uma ramificação de 2 átomos de carbono é diferente de eu dizer 2 ramificações de 1 átomo de carbono cada uma. 2 ramificações de 1 átomo de carbono cada uma, o nome vai ser esse aqui que a gente colocou, ó, dimetil, porque são 2 ramificações metil.
Aqui é diferente. Aqui eu tenho uma ramificação apenas e nesta uma ramificação apenas eu tenho 2 átomos de carbono. Então, o prefixo de 2 átomos de carbono é et, certo? Um carbono, como é que se chama? Met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. Do 5 em diante, aqueles prefixos normais, pente, hex, hept, oct e assim por diante. Então, aqui, como são 2, et. Então, essa ramificação é uma ramificação etil. Está em qual carbono? Carbono 1. Porque se só tem uma ramificação, obrigatoriamente, o vértice onde tem essa ramificação é o vértice 1. Então, se é 1, eu posso até omitir esse 1 ou posso escrever, mas pode omitir, porque fica subentendido que é no carbono 1 que está essa ramificação. Ok. Então, essa ramificação é etil. Então, vai ser etil, ciclo, 3 carbonos, prop, propano. Etil, ciclo, propano. Certo? Etil, ciclo, propano. Pode emendar tudo, professor, tirando o hífen? Pode. Vamos ver agora os ciclenos, certo? Por que cicleno? Porque tem uma dupla ligação no ciclo. Uma dupla ligação no ciclo, certo? Fazendo isso daqui na forma geométrica, veja que é um quadrado. Tem uma dupla ligação ali, certo? E tem essa ramificação aqui, basta puxar um tracinho, ok? Fazendo essa daqui na forma geométrica, como é que vai ficar o desenho? Observe que é um hexágono, certo? Mas não é aquele hexágono que é o anel aromático, porque aquele tem aquela obrigatoriedade de ter alternância de ligações simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, certo? No entanto, é um hexágono. Então, a figura geométrica que representa isso é um hexágono. Observe que aqui tem a dupla ligação. Observe que naquele vértice aqui tem uma ramificação. Nesse vértice daqui também tem uma ramificação e nesse vértice daqui também tem. Então, essa é a figura geométrica que representa aquela cadeia, tá certo? Ok. Vamos ver como é o nome dessa. Vamos completar com os hidrogênios logo. Aqui falta um. Aqui falta um. Aqui 2. Aqui só 1. Aqui 3. Isso é a ramificação. Se só tem uma ramificação, eu começo a contagem dela? Não, eu vou começar a contagem para a dupla ligação, já que é um cicleno, ficar na menor numeração. Então, se eu contar em sentido horário, vai ficar entre o 1 e o 2, e a ramificação vai ficar no 4. Entre o 1 e o 2, eu vou usar a numeração 1. Mas, se eu contar em sentido anti-horário, vai ficar 1, 2, 3, 4. Contando em sentido anti-horário, olhe a numeração que vai ficar a ramificação 3, menor que 4. Então, esse, obrigatoriamente, você começa a contar daqui, o carbono 1, em sentido anti-horário, para que a ramificação também fique na menor numeração, que no caso aqui é o 3, certo? Então, a numeração para a ramificação é 3, e a ramificação é metil, então 3, tracinho, metil, ciclo, 4 carbonos, but, tem dupla ligação, e está entre o 1 e o 2, então não precisa botar 1, N. 3 metil, ciclo, buteno, ok? Já que nesse composto, vamos completar com os hidrogênios. Aqui falta 1, aqui também 1. Aqui falta 1, aqui também, aqui faltam 2. E aqui falta 1 também. Ok. Então, completa aí a cadeia com seus hidrogênios, tudo certinho. Vamos agora observar como vai ser a nomenclatura. Se é um ciclo alceno, minha característica é a dupla ligação no ciclo. Então, a contagem tem que ser a partir desse carbono ou desse, de um dos dois, certo? Que é onde está a dupla ligação.
Se eu contar a partir desse daqui e girar em sentido horário, contando a partir desse, não vai ficar a dupla ligação nesse carbono. Então, eu tenho que contar a favor da dupla ligação. Então, a contagem, se for desse, é em sentido horário, certo? Aliás, desculpem, anti-horário. Então, esse carbono vai ser o carbono 1, esse vai ser o 2, esse o 3, esse o 4, esse o 5 e esse o 6. A dupla ligação vai ficar entre o 1 e o 2, certo? No caso, carbono 1. A primeira ramificação vai ficar no carbono 4, vou anotar aqui. A segunda ramificação no carbono 5, a terceira no carbono 6. Isso, as ramificações, a localização. Se eu contar, começando deste carbono daqui, que é da dupla também, em sentido horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver onde é que ficaram as ramificações. A primeira ramificação ficou no carbono 3. A segunda no carbono 4. E a outra no carbono 5. Qual é a menor numeração? 4, 5, 6 ou 3, 4, 5? 3, 4, 5. Então, a contagem correta para essa cadeia vai ser a contagem em sentido anti-horário e começando desse carbono daqui, que também faz parte da dupla. Então, 1, 2, 3, 4, 5. As ramificações estão, então, no carbono 3,4,5. As ramificações todas são de um carbono só, então é metil, então será trimetil. É um ciclo. São 6 átomos de carbono no ciclo. X. Cadê o H? Se eu vou juntar, eu tiro o H. Se eu for colocar um hífen ali, ciclo X, eu deixo o H, tá certo? Mas eu vou juntar ali, ciclo X, mas é um cicleno, né? Então, ciclohexeno. 3,4,5 trimetil, ciclohexeno. Ok? Então, vamos falar sobre os compostos aromáticos, que também são hidrocarbonetos de cadeia fechada, certo? Então, aqui o mais simples, né, que tem, porque ele não tem nenhuma ramificação, é apenas o anel, né, aromático, o anel benzênico, né? Vou botar aqui, ó, anel aromático ou anel benzênico. Mas isso não é o nome, segundo a IUPAC. O nome, a nomenclatura é benzeno. Aqui é nomenclatura, tá certo? Mas aqui é uma forma de você mencionar essa estrutura do hidrocarboneto aromático, certo? Mais simples, porque ele não tem nenhuma ramificação. Vamos observar aqui como seria a nomenclatura desse que tem a ramificação, certo? A ramificação sempre na menor numeração, então ali será o meu carbono 1. Como é 1, eu posso omitir esse 1. A ramificação metil. Então, o nome desse composto, seguindo as regras da IUPAC, é metilbenzeno. Metilbenzeno. Certo? Simples assim. Como seria a nomenclatura desse? Ele tem 2 ramificações de metil. Ou esse daqui é 1 e esse é o 2, em sentido horário, ou o contrário, esse é 1 e esse é o 2, em sentido anti-horário. Aqui tanto faz, né? Então vamos no sentido horário mesmo? 1 e 2. É a localização das 2 ramificações. Que como é o nome dessas ramificações? Metil cada uma, mas são 2 ramificações de metil, nas posições 1, 2. Então, para esse composto, o nome vai ser 1,2 tracinho de metilbenzeno. Certo? Ok. Agora,
essa numeração 1, 2 tem um prefixo característico para justamente essa posição. A gente pode trocar o 1, 2 pelo prefixo orto. Orto, na nomenclatura da química, significa que é a posição 1, 2 do anel aromático. Então, orto dimetilbenzeno. Ou ainda pode usar somente o O de orto, O dimetilbenzeno. Ok? Ou 1,2 dimetilbenzeno, ou ortodimetilbenzeno, ou O-dimetilbenzeno. Vou botar aqui o O para vocês saberem e qualquer uma das três formas está correta, certo? Vamos ver esse daqui. Esse também tem duas ramificações. Se eu contar que esse é 1, aqui será o 3. 1, 3. Se eu contar que esse é 1, lá em cima será o 3. Então, tanto faz sentido horário ou anti-horário aqui. Vamos em sentido horário mesmo? 1, 3. Também são duas ramificações metil. Então, será dimetil. Só que agora a posição é 1, 3. Então, vai ser 1,3 de metilbenzeno. E aí a posição 3 também tem um prefixozinho característico? Tem. A posição 1, 3, o prefixo é orto. Aliás, desculpem, meta. Posição 3, prefixo meta. Então pode ser meta, vou colocar assim, tá? Dimetilbenzeno. E pode ser também só o M dimetilbenzeno, certo? Vamos agora para esse outro composto. Se eu contar sentido horário, 1, 2, 3, 4. 1, 4. Se eu contar em sentido anti-horário, 1, 2, 3, 4 também. Então, a posição é 1, 4, das ramificações. Então, como é que vai ser a nomenclatura? 1,4 dimetilbenzeno. 1,4 dimetilbenzeno. E aí a posição 1,4 também tem um prefixo característico? Tem, é o para. Então é para dimetilbenzeno ou simplesmente P dimetilbenzeno, certo? Relembrando, a posição 2 é a posição orto ou O, no anel aromático. A posição 1,3 é a posição meta. E a posição 1,4 é a posição para o P. Meta ou M para o P. Ok? Mas naquele de lá, aquele último exemplo que eu coloquei de forma proposital, ele tem 3 ramificações. E aí, professora, eu vou poder usar esse negócio de orto, meta e para? Não. Só se usa orto, meta e para se forem apenas 2 ramificações no anel aromático. Se tiver de 3 a mais ramificações, não usa isso. Vai ter que usar realmente só a numeração de onde estão essas ramificações. Então, aqui a posição 1, 3, 5. As ramificações, contando em sentido horário, ficarão no 1, no 3 e no 5. Em sentido anti-horário, contando sempre a partir de uma das ramificações, serão exatamente essas mesmas localizações. Então, bora lá. 1, 3, 5. Como vai ser o nome desse composto? Vou escrever aqui 1,3,5 trimetilbenzeno. Ok? Então é assim que a gente dá a nomenclatura dos compostos aromáticos. Beleza?